Então, diretamente para você que está me olhando na câmera aí, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa aula que vamos tratar sobre soluções, tá bom? Eu espero que você goste e, obviamente, deixe o seu like no vídeo, compartilhe com os amigos. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, né? Deixe seu like, toca no sininho para você receber as novas notificações. Tamo junto, vamos nessa. Muito bem, soluções. O que vocês... Alguém já viu esse assunto de soluções aí? Já? Show, show. Então quem já viu, já vai ficar mais como uma revisão, isso já vai facilitar bastante, né? Então quando a gente fala de soluções, a gente precisa lembrar de dois nomes, né? Dispersões e soluções, né? As dispersões vêm de misturas o quê? Heterogêneas, e as soluções de misturas o quê? Homogêneas. Tá? Então, de cara, quando você mistura uma coisa com outra, ou vai dar algo heterogêneo, ou vai dar algo homogêneo. Tá? Primeiro slide aqui nós temos o seguinte. Por que a gente precisa estudar soluções? Por quê? Bem, de modo geral, nós estamos em contato com essas soluções diariamente, sim ou não? Sim. Né? Um suco, numa mistura de água com algum sal, álcool em gel, né? É alguma coisa que você está em contato, que é uma solução. Pode ser também, né, uma solução sólida, pode ser também uma solução gasosa ou uma solução líquida. Então, continuando, nós temos aí os tipos de soluções, pode ser sólido, líquido, gasoso. São coisas que a gente está diariamente em conexão, em contato, tá? Então, por conta disso, faz-se necessário nós estudarmos esse tipo de assunto, bem como também conhecer formas de calcular suas concentrações, né? As misturas de soluções que há, misturas entre soluções que não vão reagir, mistura entre soluções que vão reagir, gerar um produto diferente, tá? E tudo isso é importante porque, querendo ou não, a química trata de reações, né? E soluções trata de reações também, tá? A gente vai estar conhecendo de uma forma mais aprofundada, né, sobre algumas misturas, tá? Então, e a gente está em contato com elas, então nada melhor que a gente se aprofundar e conhecer um pouco mais sobre elas. Beleza? Ok? Então tá aí o textinho aí para vocês. Muita gente acha que o leite, por exemplo, é uma solução, mas a gente sabe que é ou não é? É ou não é? Não é? É? Élida, o que você acha? Natália? Né? É uma solução? Tem soro e tem uma parte sólido, né? Mas veja bem, quando você pega o leite, né, o leite, o que é constituído o leite? Você tem lactose, tem água, tem gordura, não tem? Sim. Isso é fácil de separar? Né? Se você pegar um microscópio qualquer, dá para você identificar, diferenciar uma coisa da outra? Às vezes até nitidamente você já consegue enxergar a diferença de gordura com o leite. Tudo junto ali, sim ou não? Nata do leite, por exemplo. Isso, então querendo ou não, você já de cara já percebe que isso não é uma solução. Isso é uma dispersão. Certo? Quando você fala de dispersão, que a gente já vai entrar nela ali, ó. Quando você fala de dispersões, você tem três tipos de dispersões. Tem a dispersão coloidal, né? Coloidal. São duas na realidade, a dispersão coloidal e a dispersão grosseira. A dispersão grosseira é a mistura heterogênea que você vê claramente. Água e areia. Está claro, não está? Não está nítido que é uma mistura heterogênea? Sim, então isso pode ser chamado de dispersão grosseira. A fumaça no ar é nítida? Sim, então é uma dispersão grosseira. Ok? Tem um tamanho de partícula diferente, a gente vai já ver isso. Tá? Agora, dispersão coloidal, leite, dispersão coloidal, sangue, dispersão coloidal, o shampoo, dispersão coloidal, determinado óleo, né, da Natura, tem as misturazinhas lá, também dispersão coloidal, ok? Então tem coisas que às vezes aparentemente parece ser uma mistura homogênea, só que não é.
Beleza? Ok? Muito bem, então vamos entrar um pouquinho mais aqui nas dispersões, né? Então veja bem, quando você mistura duas substâncias, pode resultar em uma mistura homogênea ou heterogênea, como a gente já falou. Aqui, ó, água e sal, homogêneo. Água e areia, heterogêneo. Simples demais. Isso aí, menino lá do 8º ano, né? Antiga 7ª série, já pega esse conceitozinho básico, tá? Não precisa ficar escrevendo, tá? Só preste atenção, se quiser anotar alguma coisa assim que você achou interessante, anota. Mas a gente vai liberar esses slides aí para vocês de boa, tá bom? Beleza? Vamos lá. Aqui, por exemplo, ó, água turva. Vai ser uma mistura homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Pronto, para facilitar. Uma coisa que é homogênea, você vê apenas uma única fase, certo? É como se você estivesse vendo uma única coisa, entendeu? Você pega, por exemplo, água e álcool. Quando você mistura, o que você vê? Uma única coisa transparente, líquida. Acabou, certo? Uma única fase. Qual é a fase? Líquida. Parece ser uma única substância, mas não é. Tem dois componentes, água e álcool. Ok? Agora, quando você junta água e óleo, você consegue ver uma única fase? Não, você vai ver duas fases líquidas, óleo e água. Por diferença de densidade, o óleo fica em cima, a água fica embaixo. É assim? Ok? Então, se você vê uma única fase, já pressupõe que possa ser homogêneo. Precisa ver outras características. Entendeu? Certo? Muito bem. Se você deixar um pouco em repouso, vai haver a separação. Então, água barrenta, água turva é algo, uma mistura heterogênea, não é homogênea. Tá bom? Então, isso aqui é a parte chave que, se você quiser anotar, destacar, tá até já destacado, né? Mas se você depois, quando olhar lá, baixar o PDF ou o próprio PowerPoint quiser, né, registrar, tá aqui uma informação importante. Então, as dispersões são o quê? São sistemas nas quais uma substância está disseminada sob a forma de pequenas partículas em uma segunda substância. Então, você tem duas coisas e é claro, você enxerga as duas. Ok? Você ia perguntar, água com sal, ela é uma dispersão? Pois é, água com sal é uma dispersão ou não é? A gente vai já ver, se eu não me engano, no próximo slide, ou acho que mais no outro, você vai ver que existe uma questão de tamanho de grão, tá? Bem, a gente já pode adiantar aqui o seguinte: se eu misturo duas coisas, uma eu posso chamar de soluto, uma outra eu posso chamar de solvente. Soluto mais solvente, solução. Ok? Então, o soluto é o que está em menor quantidade. Solvente, maior quantidade. Professor, o pessoal sempre diz que água e sal. O sal é soluto e a água é solvente. Não necessariamente. Entendeu? Se eu tenho 1 quilo de sal e 2 gotas de água. Entendeu? Então, é diferente. Então, depende da quantidade, depende da proporção, da relação que há em termos de quantidade. Ok? Certo? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Tudo bem, então vamos adiante. Olha só, classificação das dispersões. Primeiro, ó, solução verdadeira. Uma mistura homogênea. O tamanho da partícula dispersa, o tamanho do soluto, tamanho da partícula tem que ser em torno de quanto? De 0 a 1 nanômetro. 1 nanômetro pega 1 metro e divide aí em 1 bilhão de partes. Uma partezinha dessa é chamada de nanômetro. Ok? Certo? Então é a parte bilionésima do metro. Ok? Bem, soluções coloidais fica de entre 1 e 1000 nanômetros. Acima de 1000 nanômetros você já enxerga.
Então é chamada de suspensões ou dispersões grosseiras. Mistura heterogênea clássica. Ok? Água e óleo não é fácil de enxergar? É. Por quê? Porque o óleo já está num tamanho muito maior do que 1000 nanômetros. Ok? Certo? Aqui tem mais uma figurinha ilustrativa. Aqui, ó. Então, essa é a região da solução verdadeira, a região da solução coloidal e das suspensões ou das dispersões grosseiras. Certinho? Já já vai ter umas continhas, aí dá mais para dar uma alegrada. Beleza? Muito bem, vamos ver aqui também alguns detalhes, né? Algumas principais características, né? Aqui você tem, ó, soluções verdadeiras, soluções coloidais e suspensões. Umas características que vai te servir, né, para nortear. Natureza das partículas dispersas em uma solução verdadeira. Ei, fica ligado que esse negócio de Olimpíadas, a galera pega pesado. Entendeu? Eles cobram a nível de graduação. Certo? Então eles meio que consideram que você é um Saiyajin nível 3 do ensino médio. Ou seja, já poderia ser muito bem um aluno de graduação de Química. Tranquilo. Certo? Então, graças a Deus. Quem é que gosta de Química aí? Levanta a mão. Quem não levantou, né? Vamos tentar conquistar, né? Fazer sim, né? Beleza aí? Beleza. Então vamos lá. A química, pessoal, é o seguinte. Sem química, nunca teria existido você. Primeira coisa. Tá? Então, a química é a mais importante de todas. Porque sem ela você não teria existido. Sem ela não existem as organelas, as células que a biologia estuda. Certo? Sem a química não teria alguns fenômenos que é interpretado pela física. Certo? Sem a química não teria muito a questão da matemática. A matemática ficaria meio sem graça. Beleza? Então a química ela é crucial. Se você bate o olho e não rola química, amizade para sempre. Porra. Entendeu? Se rola química, aí a conversa pode se estreitar. Não significa dizer que vai acontecer alguma coisa a mais. Mas a química possibilita essa aproximação, digamos assim. Ok? Então fica ligado aos detalhes. Né? Se você, por exemplo, se você... Vai, o que eu poderia ganhar, sei lá, participando de uma Olimpíada de Química? Além do conhecimento, do reconhecimento, de uma medalha, de uma oportunidade, quem sabe para ganhar uma bolsa, para fazer uma graduação em alguma universidade legal do país, ou até fora do país. Beleza? Uma pessoa que tem conhecimento químico, na minha interpretação, ela pode basicamente conhecer como o mundo funciona e, tipo assim, a natureza não consegue tapear ele. Ele sabe como é que funciona. Vai votar certo, não vai? Né? Então vamos lá, é isso aí, tem fundamento. Pessoal, não dá pra gente ficar lendo tudo porque é muita coisa, né? A minha missão aqui é uma missão quase impossível, né? É quase impossível estudar um assunto que normalmente você estudaria em 2, 3 semanas de aula, em 2 aulas praticamente até as 9 horas. Entendeu? Tá? Então é pancada. Então vamos lá, isso aqui depois vocês vão dar uma olhada, tá? Agora o que mais seria assim, extremamente interessante, é o seguinte. Se você pega uma mistura, ok? Se você analisa o tamanho é um dos principais requisitos para você já definir. Isso aqui é uma solução, isso aqui é uma dispersão. Certo? Um dos principais pontos, tá bom? Em termos de condutividade elétrica ou não, isso aí vai depender de outros fatores, tá? Então a questão principal seria o tamanho, tá? Então vamos aqui mais adiante, vamos falar diretamente aqui das nossas soluções. Então, soluções são misturas homogêneas de 2 ou mais substâncias. Clássico, esse é o conceito clássico. Tem que ser homogêneo para ser solução, ok? Só é solução se for homogêneo. Se não for homogêneo, não é solução, ponto final.
é dispersão. Ok? Se não é uma mistura homogênea, não é uma solução. É uma mistura heterogênea, que pode ser classificada como coloidal ou dispersão grosseira. Ok? Então lembre-se disso, tá bom? Muito simples, você pega aí uma substância que se solubiliza em outra, que se mistura em outra e que o tamanho fica aproximadamente aí de 0 a 1 nanômetro, a solução verdadeira é uma mistura homogênea. Beleza, Márcio? Beleza. Tranquilo. Olha só, classificação das soluções, como a gente já falou rapidamente, solução sólida, líquida e gasosa. Ok? Olha o oxigênio passando aqui, ó. Não dá para ver, entendeu? Então aqui dentro tem oxigênio, tem CO2, tem argônio, tem vários gases. Né? Você está vendo aqui, dá para definir, dá para separar? Não dá, então isso aqui é uma mistura o quê? Homogênea, gasosa, porque está todo mundo no estado gasoso, tem vapor de água inclusive aqui, umidade, entendeu? Beleza? O que estiver em maior quantidade será o tal do solvente e o restante é soluto, ok? Tá? Então vamos para frente. Se você mistura, por exemplo, talco com maisena, não vai dar para diferenciar, né? Não dá para diferenciar. Mas, dependendo do tamanho, você vai ter ali uma mistura heterogênea. Certo? Agora, quase sempre, pessoal, quase sempre as misturas homogêneas ou é alguma coisa misturada com água ou é alguma coisa gasosa. Entendeu? Ok? Dificilmente você vai ter uma solução sólida. Ok? Tem um camaradazinho que, deixa eu ver aqui, se é tem o granito e tem o granizo, né? Granizo, gelo. Granito, pedra. Né? E esse granito, ele tem alguns pedacinhos diferentes lá dentro, né? Então o granito, ele é uma mistura heterogênea. Tem mica, quartzo e feldespato. Então você tem uma mistura heterogênea composta por 3 componentes, 3 fases sólidas. Ok? Fala, Caí. Uma das primeiras matérias do projeto mecânico, a gente estava estudando a composição dos ácidos. Luiz, a gente viu o ácido carbono, que é a mistura de ferro e carbono. Então, no caso daí seria uma mistura, mas isso no caso seria uma solução? Solução. As misturas metálicas, as ligas metálicas, no geral, são soluções sólidas. Beleza? Bem, professor, como é que se dá esse mecanismo de dissolução? Então você coloca lá um sal dentro da água. Como é que vai acontecer? Por que o sal se solubiliza? Tem algum motivo, entendeu? Aqui, por exemplo, quando você tem a mistura de água e água, olha só o que acontece. Elas têm algumas interações, não tem? Então é bom lembrar das forças de interação, entendeu? Aí vocês se lembram lá das forças de interação? Quando a gente estuda principalmente ligação covalente, assunto de primeiro ano. Aí você tem ponte de hidrogênio, de polo, forças de Van der Waals, né? Ou forças de London ou de polo induzido. Você lembra disso aí? Né, Márcio? Se lembra? Então, são essas interações. Essas interações fortalecem a mistura ou não. Se você olhar, por exemplo, qual é a grande diferença entre água e álcool? Tem algumas diferenças. Entre elas, se eu pego, por exemplo, aqui um becker, coloco água e um outro becker eu coloco álcool. São ambos líquidos transparentes, sim ou não? Sim. E vou até acrescentar mais um outro aqui. Vou colocar um aqui, ó, de NaOH. NaOH é o quê? NaOH. Eu sei que tem sal aí. Tem. Acetona? Não. Primeiro ano, assunto de primeiro ano. Tem algum primeiro ano aqui? Peraí. NaOH? NaOH, peraí. Sódio, oxigênio, hidrogênio.
Ei, fácil. De uma maneira geral, substância que termina com OH é uma base. Ok? E qualquer base, o nome começa com hidróxido. Hidróxido de sódio. NaOH. Hidróxido de sódio. Então é uma base. Também vai dar uma solução transparente. Ei, se eu tenho os três aqui, ó, me diga, qual forma eu posso já evidenciar, distinguir um do outro? Combustão. Não, ele não vai queimar nada não. Tu vai só olhar aqui. Tá falando de característica física? É. Ah, o cheiro. Cheiro, o álcool vai ter esse cheiro, não vai? A água e o NaOH não vai ter esse cheiro. Vai ter o gosto. Ok? Tu não pode experimentar, tu não pode. Ah, não, tem um Ei, ó, também, que é diferente. primeiro, vocês já tiveram aula de laboratório? Não? Alguns outros? Primeira coisa, não cheire nada, não toque nada, ok? Não experimente nada, pelo amor de Deus. Se for NaOH e se tiver uma concentração elevada, tu coloca e tua língua cai. E se tua língua for grande, beleza, merece. Vai lá, corta um pedaço. Entendeu? Então não tem como você fazer isso. Tá? Ó, não pode cheirar, não pode experimentar, não pode tocar. Então ele falou aqui, tem um cheiro, mas não vai poder cheirar. As três substâncias estão abertas. Ó, Natália. De cima, né? É. Mas não pode ir lá. Entendeu? Né? Era observar, porque o álcool ele evapora. Isso, pronto. Sem precisar cheirar, depois de um certo tempo, o volume de álcool vai baixar. Porque ele é mais volátil, né? Depende da temperatura, né? Bota no solzão, né? Rapidinho, vai embora. Então, ou seja, por essa característica da volatilidade, rapidamente o álcool vai se embora e você já identificou, isso aqui é álcool, tá? Agora, entre água e hidróxido de sódio, não pode tocar. Se você tocasse, você ia identificar, porque o hidróxido de sódio ele fica assim meio liso, tá? Deixaria teus dedos meio lisos. A água não, ok? Mas não pode tocar, não pode cheirar, não vai evaporar, não vai. Esse é pH. Kelvin. pH. Se colocar uma fitinha de pH, vai ver que o hidróxido é o quê? Básico. A fitinha vai ficar mais ou menos roxa. Os vários pontinhos, entendeu? E o da água? Não vai acontecer nada, porque o pH é o quê? Neutro. Eu estou falando de água a água, não estou falando de água potável, né? Tá? Água é neutro, é pH 7. Água não conduz corrente elétrica. Não conduz. Ok? Agora, a água potável tem vários metais, sais minerais lá dentro, vai conduzir eletricidade. Se você pegar no fio descascado, você vai levar choque. Porque tem água em você, tem vários metais, tem várias substâncias em você que conduzem corrente elétrica. Entendeu? Ok? Tá, então, lembrando, além das moléculas em si, você tem essas interações. As forças intermoleculares, elas ajudam demais nisso. Por que a água não evapora na mesma velocidade que o álcool? É porque a água tem mais interações mais fortes do que o álcool. O álcool vai fazer uma ponte de hidrogênio, que é a interação mais forte entre os covalentes. E a água vai fazer duas pontes de hidrogênio. Entendeu? Então por isso que a água é menos volátil do que o álcool. Ok? Beleza? Tá, aqui você tem, por exemplo, moléculas apolares que não se interagem muito, entendeu? Por exemplo, CH4, se você for analisar CH4, qual é a massa molar do CH4? Carbono vale quanto na tabela periódica? 12.
Cada hidrogênio vale quanto? 1. Então se tem CH4, são 4 hidrogênio, que vale 1, então 4 vezes 1, 4. Mais um carbono que vale 12, 16, né? Ok? A água é 18. H2O é 18. É 2 hidrogênio, o oxigênio vale 16, 16, 17, 18. Ok? A diferença de massa é o quê? 2 unidades. A água é líquida no estado, na temperatura ambiente. O CH4 é gasoso. Entendeu? Por que disso? As interações molécula-molécula. Interação água-água é muito mais forte do que CH4 e CH4. Entendeu? CO2, a massa molar do CO2 é 44. É mais do que o dobro da água. E o CO2 na temperatura ambiente é gás. E a água? Não, é líquida. Por quê? Devido às interações também. Certo? Então essa parte das interações era muito interessante também dentro das soluções. Tá bom? Vamos aqui mais adiante. Vou chegar nas continhas que a galera está querendo as continhas. Quando você pega o sal, de uma maneira geral, encontrado na natureza, ele é sólido. Toda substância sólida, as que possuem um retículo cristalino, ela existe uma ordem molecular. É isso que faz com que eles tenham um ponto de fusão e ebulição muito maior. Entendeu? Se você aquecer a água lá no seu fogão e aquecer o sal, a água vai embora, o sal não acontece nada. Entendeu? Por quê? O sal, as moléculas de sal, ela é muito mais organizada do que da água. É eletrostática? Tem essa coisa aqui? Não, se eu misturar uma com a outra, sim. A interação entre os íons no sal é eletrostática. É por isso Ok? que ele torna ele mais resistente. A interação mais forte. E tem uma organização. Tem uma célula organizada. Né? Ok? E quando eu coloco em água, ocorre a tal da solvatação. Então você tem uma moléculazinha, as águas vão interagir ao redor. A água, por exemplo, é uma molécula polar ou apolar? Polar ou apolar? Polar. Por que a água é uma molécula polar? Eu posso falar realmente. Peraí, deixa eu perguntar aqui pro Vitor. Vitor, por que a água é polar, Vitor? É o outro Vitor ali, Vitor. Ó, é outro Vitor. Lembra não? Virgínia. Não? Aqui eu não lembro, só o Hélio. E aqui? Nome? Ana Caroline, a Carol. E lá? Isabelle. E aí, Silvio? Né? Por que a água é polar, cara? Porque a eletronegatividade dela é igual a zero. Não. Faça isso. Não. Não. A água em si, molécula, ela não tem carga, né? Mas dentro tem uma diferença de carga entre oxigênio e hidrogênio. De uma maneira bem simples, ó. Você tem aqui o oxigênio. Se você fosse desenhar o oxigênio, a molécula, né? Você poderia fazer assim, ó. Né? Só que o oxigênio ele tem mais 2 pares de elétrons sobrando, sim ou não? Então, normalmente a gente coloca assim, ó. Devido a eles buscarem o maior distanciamento entre eles provocam uma diferença nesse ângulo aqui. E a água agora passa a ficar assim, ó. Como se fosse o tetraédrico, entendeu? Tá, vou lá, só viagem. Obrigado pela presença. Tem alguma frequência que vocês passam? Já passou, né? Beleza. Então, quando isso aqui acontece, olha só, o oxigênio, ele é mais ou é menos eletronegativo que o hidrogênio?
Eletronegativo, o que seria isso, professor? A tendência de puxar o elétron do outro na ligação. Porque, querendo ou não, aqui, ó, tem um elétron do hidrogênio, do oxigênio, e tem um elétronzinho do hidrogênio. Entendeu? Então, quem é que ganha? O oxigênio é mais eletronegativo. Então, isso aqui vem para cima. Ou seja, esse elétron aqui, ele é deslocado para cá. Esse é deslocado para cá. E quando ganha, vai para onde? Então aqui, ó, se vai para cá, significa dizer que esse cara vai ganhar uma carga parcialmente negativa, e aqui ganha uma carga parcialmente negativa, aqui fica com a carga parcialmente positiva e a carga parcialmente positiva. Entendeu? Querendo ou não, você vai ter um pedaço positivo, um pedaço negativo. Por isso que a molécula de água ainda não. É por isso que a molécula de água é chamada de dipolo. Dipolo significa dizer que ela tem dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Então eu posso dizer que a água é chamada de dipolo, tem dois polos, positivo e negativo. Agora, por que ela é polar? Bem, isso aqui você vai chamar de vetor. Vetor 1, vetor 2. Aí entra a física agora, né? Soma de vetores, como é que você faz? Um começa no final do outro. Pronto. Então se eu disser que esse é 1, o 1 está para cá, sim ou não? Sim. E o 2 está para onde? Ó, os dois estão para cima, tá vendo? Então esse foi para cá e esse vem para cá, sim ou não? Sim. Bem, quando você faz a soma de vetores e o final não choca com o início, significa dizer que você tem o quê? Um momento angular diferente de zero e obviamente você vai ter uma resultante o quê? Diferente de zero. Por conta disso, essa molécula ela é chamada de polar. Entendeu? Então ela é um dipolo e também é polar. Ok? Então esse é o detalhe da água. Se você observar, ela tem possibilidade de fazer duas pontes de hidrogênio, enquanto o álcool só faria uma, porque o álcool só tem um OH, né? Certo? Aí o que acontece? A água, por ter uma parte negativa e positiva, quando ela se encontra com sal, quem é o sal? NaCl, é o sal mais usado. O cloro, ele fica o quê? Negativo, e o sódio. Então a parte negativa da água começa a encostar aqui, ó. Ó, começa a encostar a águazinha aqui, ó. Ó. Entendeu? E assim sucessivamente, entendeu? E aqui a parte positiva vai encostando para cá. Certo? E assim vai. O que vai acontecer? Isso aqui é o chamado processo de solvatação. Eles vão se envolvendo e vão puxando o cloro para um lado e vai puxando o sódio para o outro. Entendeu? E aí os dois vão se separar. E o tamanho desses caras é menor do que 1 nanômetro. E aí, portanto, o sal na água é uma mistura homogênea. E devido ter íons dentro da água, dentro da solução, então você tem uma solução condutora de eletricidade. Se você colocar os fiozinhos aqui, colocar um LEDzinho, ele vai acender. Ok? Se fosse açúcar, não ia acender. Porque o açúcar ele não se dissolve na água. Ele se molha na água. Como assim, professor? Para se dissolver, ele se quebra, né? Como são íons, então isso aqui é o chamado processo de ionização. Né? Ionização não, dissociação, porque são íons juntos. Então, dissociação. Ok? Se você pega uma molécula de açúcar e coloca lá, ela só vai se separar das outras moléculas de açúcar. Mas a molécula de açúcar ela não se quebra. Entendeu?
É por isso que quando você aquece o açúcar não evapora. Ele se degrada. Entendeu? Certo? Vira mel. Ok? Então fica ligado nisso aí, tá? Então o açúcar na água, por não se quebrar, ele se separa uma moléculazinha da outra, não tem íons. Então não vai conduzir a eletricidade. Ok? Já o sal vai formar íons, vão se separar. Porque o sal é um composto iônico. São dois íons associados que irão se dissociar. Agora quando você pega um ácido e coloca na água, ácido vai liberar o H+, sim ou não? Se libera o H+, vai ficar uma parte negativa, uma parte positiva. Então vai ter íons em solução. Então vai conduzir a eletricidade. Ok? Então, um ácido dentro de água vai dar uma solução condutora de eletricidade. Um sal solúvel dentro de água vai dar uma solução condutora de eletricidade. Agora, um composto molecular que não vai se quebrar, não vai se ionizar, então você vai ter uma solução não condutora de eletricidade. Ok? Beleza? Isso que eu estou falando não está nos slides. Então, se quiser anotar, anote. Vamos ver agora aqui a regrinha básica de solubilidade, né? Polar se dissolve em polar. Apolar se dissolve em apolar. É por isso que se você precisar limpar uma roupa que foi manchada de óleo ou de graxa, você não vai limpar com água. Porque não vai sair. Por que não vai sair? Porque a graxa, o óleo, é apolar. E a água é polar. Então não vai dar certo. Ok? Eu tinha visto em um lugar, um tempo atrás, falando que o óleo, a princípio, se mistura com a água por conta desse negócio, por conta da polaridade. Verdade? Sim, sim. Então, o óleo é apolar, a água é polar. Não vai se misturar. Aí por isso você usa o sabão, que tem um pedaço polar e um outro pedaço grande apolar, que aí a parte apolar entra na gordura e a parte polar dele vai ficar fora, que vai interagir com a água, que vai puxar a sujeira. Entendeu? Na praia, quando não leva sabão, a gente usa areia para tirar a pó. Nesse caso dá certo, mas você está tirando, tipo, não é por mistura, mas por remoção mesmo. Entendeu? Então dá para fazer isso. Não fica perfeito, né? Não dá. Mas já dá para dar uma amenizada, digamos assim. Eu já ouvi falar a frase assim, semelhante dissolve semelhante, alguma coisa assim. Sim, sim. Porque polar, polar. Apolar, apolar. Tá bom? Opa, tá indo aqui para trás. Vamos aqui mais para frente. Bem, fenômeno da saturação. Agora aqui a gente vai falar o seguinte. Nós já pegamos sal, colocamos em água, misturou, virou uma solução. Agora você tem três tipos de solução. Solução diluída, solução saturada, solução supersaturada. Ok? Solução saturada com corpo de fundo ou não. Solução supersaturada com corpo de fundo ou não. Ok? Quando sua avó diz, teu nome é o? Isso, Marcos, né? Meu filho, vai lá, Marcos, faça o café. Aí o Marcos vai lá fazer o café. O café vem clarinho. Meu filho, sabe nem fazer café, como é que tu vai casar? Né? Tá fraco, o café é fraco. Café fraco ou suco fraco é o quê? Diluído. O nome é diluído, certo? Se está no ponto, seria o tal do saturado. Se passou do ponto, supersaturado. Ok? Então quando você tem, por exemplo, se a quantidade de... Imagina o seguinte. Imagine que nós temos um negócio chamado coeficiente de solubilidade. A gente não vai tratar dele hoje. Mas o que o coeficiente de solubilidade diz? Ele diz, vamos supor, vou colocar aqui um composto X. Se esse composto X disser o seguinte, a 25 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade é igual a 40 gramas por 100 gramas. O que ele está querendo dizer?
Ele está dizendo o seguinte, que a 25 graus Celsius, em 100 gramas de água, essa parte é água, eu consigo dissolver 40 gramas de X. Ok? Antes dos 40, eu tenho uma solução diluída. No 40, eu tenho saturada. Acima do 40, se tiver solubilizado, que tem como estar, eu tenho uma supersaturada, sem corpo de fundo. Certo? Mas também, se tiver corpo de fundo, eu posso ter uma saturada com corpo de fundo. Como que seria isso, professor? A questão supersaturada. Se o limite é 40, olha o que eles fazem. Coloca 41. O que vai acontecer? 1 grama vai cair no fundo. Sim ou não? Só vai dissolver 40. Mas a temperatura é quanto? 25 graus Celsius. Se eu aquecer, eu vou fazer com que esse 1 grama se dissolva. Beleza? Porque a maioria das dissoluções são endotérmicas. Então, se eu adiciono calor, é facilitada a dissolução e o soluto se dissocia, se solubiliza. Aí o que vai acontecer? Esse 1 grama vai ficar solubilizado. Só que a temperatura passou dos 25 graus Celsius, né? Aí agora ele vai resfriando bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Aí chega nos 25 graus Celsius. E o 1 grama está solúvel. Entendeu? Então isso você tem uma solução super saturada. Só que se você der um toquezinho no vidro, demora um pouco, o que vai acontecer? O 1 grama vai cair. Entendeu? Beleza? Então tem essa classificação também em termos de saturada ou não saturada, concentrada ou diluída. Tá bom? E aqui nós temos um exemplo, né? A solução não saturada, onde todo o soluto está dissolvido. A solução saturada e o soluto não se dissolve mais, passou do ponto, passou dos 40, tá? E aqui você também tem uma solução supersaturada, onde também você tem muito mais soluto não solubilizado em relação a saturado. Ok? Aqui nós temos uma questão que, devido estar muito para cima lá, não ficou legal. Mas deixa eu só fazer a leitura aqui. Entre as figuras abaixo, identifique a que melhor representa a distribuição das partículas de soluto e de solvente numa solução aquosa diluída de cloreto de sódio. Qual dessas alternativas você acha que é como fica o cloreto de sódio dissolvido na água? Qual que você acha? Né? Aqui você tem sódio, cloro e água. A gente até falou no quadro, como é que, mais ou menos, né? E aí, Cíntia, o que você acha? Giovana, o que você acha, Giovana? Giovana está pintando ali. A Elida já foi, Natália já foi, a Virginia está aí. Tu que chegou agora, qual é o teu nome? Esse perdeu. Ah, é? Bem, qual dessas alternativas nós temos a melhor representação da solubilidade do cloreto de sódio em água? Da mistura do cloreto de sódio em água. Será que vai ser essa letra A aqui? Será que é assim que fica? Cada um com um canto? Será que é assim que fica? Letra D? Olha o detalhe. O detalhe é o seguinte, ó, positivo. Quem está de frente para ele? Os hidrogênios. Mas os hidrogênios são o quê? Positivos. Então o positivo não vai interagir com o positivo, pô. Então a letra D está o quê? Está errada. Você descarta pelo posicionamento dos hidrogênios em relação às cargas. Eu volto na C de né? coleta.
Aqui fica assim? Não, bora fazer a roda, junta, bota o colher de soja aqui no meio. Não é assim. Tá? É assim que vai ficar também? Não é. A resposta é a letra C de casa. Comida e cama, né? Beleza? Então aqui, ó, o oxigênio, que é negativo, de frente para a carga positiva. Os hidrogênios, que são positivos, de frente para a carga negativa. E eles conseguiram separar um do outro. Beleza? Então fica ligado, às vezes você pode ver alguma questão, né, mostrando essa forma de apresentação. Agora vamos lá, questãozinha fácil aí, ó, café com leite. Escolha a substância preferível para limpar um tecido sujo de graxa. Será que vai dar certo? Gasolina. Será, bicho? O pai faz isso dá certo. Né? O pai faz isso dá certo. Ei, quem já foi quem é da mecânica aí? A galera tá lá de boa lá, né? As mãos sujas de graxa, como é que você faz? Coloca normalmente ali um solvente, né? Ou gasolina, pô, diesel, né? Você vai lá rapidinho, Tilenol, né? E tal, e sai. Beleza? Ok? Então, a resposta é de fato a letra A de acerola. Gasolina. Tá? Etanol, álcool, não vai. Certo? Se fosse um etanol, não etanol, mas um álcool de cadeia mais longa, até que poderia ser. Certo? Porque a apolaridade seria maior. Daria para se misturar com a graxa. Mas vinagre não vai, água não vai, entendeu? Fica fácil de você enxergar o seguinte: vinagre se mistura com água? Sim. Sim. Vinagre é ácido acético, o ácido vai se misturar. Então, se ele se mistura com a água, então ele não vai se misturar com a graxa. Entendeu? O álcool mistura fácil, o etanol se mistura fácil com a água? Sim. Então não vai se misturar com a graxa. Entendeu? Né? O parecido com o parecido lá, né? Eu tava indo pegar combustível. É. Aí daí eu tava indo. O etanol até que ele é usado junto com combustível. Mas se você deixar muito tempo, ele se separa. Mas eu fui pela parte da oleosidade, pegar também com um pouco de óleo assim. Tem. Mas aí o etanol não. Então, gasolina com a graxa dá certo. Beleza? Não garanto que vai ficar branquinho de novo o tecido, né? Mas dá para diminuir um pouco, né? Né? Então vamos lá. Concentração das soluções. Agora vai ficar um pouco mais animado. Porque é o seguinte: imagina, se você vai preparar uma solução, então tem a quantidade de soluto que você vai colocar, a quantidade de água, né? Então o sal mais a água vai dar uma solução. Agora pergunta, qual é a concentração dela? Quanto de soluto que você colocou para quanto de solvente que tem lá? Entendeu? Então você precisa fazer esses cálculos também. Por exemplo, você está lá, de repente fazendo, né, um curso de graduação. Aqui, por exemplo, alguém tem interesse em fazer, sei lá, fisioterapia, enfermagem, algum curso na área de saúde, medicina, odontologia, legal, né? Alguém na área aí, sei lá, das engenharias, engenharia química, engenharia de petróleo, engenharia de pesca, engenharia ambiental, florestal, beleza. Então imagina que um de vocês está lá no laboratório, vamos colocar aqui, você que está olhando para mim, isso, teu nome é, relembra? Yasmin. Então a Yasmin está lá, a professora orientadora dela chega e diz: Yasmin, prepara para mim, por exemplo, um soro fisiológico a 0,5%. Massa. E aí? Como que a Yasmin vai fazer? Imagina aí, ó, o soro fisiológico. Soro fisiológico é o quê? É sal e água. E aí é 0,5%. Relação peso ou massa. E aí? Como é que prepara isso aí?
Pode ser, né? Ou não pode ser? Eu colocava E aí, Lipe? igual, depois Bora? E aí, Carol, o que você acha, Carol? 0,5%. Ó, já adiantando aqui, ó. Quando fala peso, massa, né? Massa. Quando eu digo 0,5%, eu estou dizendo, ó, 0,5 grama em 100 gramas. Isso aqui é água, isso aqui é o meu. Esse cara vai dar 23. Daí, né, acho que foi o Lucas, né? Davi. Aí o Davi foi e falou, 5 gramas para 1 litro, tá certo. Porque ó, se eu pego isso aqui, ó, multiplico por 10, o que acontece? Isso aqui vira 1000, né? E multiplicado por 10, isso aqui vai virar o quê? Sim. Não é? 1000 gramas, já que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 grama por ml, então se eu tenho 1000 gramas, é 1000 ml, que é 1 litro. Então 5 gramas por 1 litro, tá certo, vai dar os 0,5 gramas, 0,5%. Mas é isso, tá bom? Então fica ligado, ó, peso ou massa, quando falar de 0,5% você já sabe, é 0,5 grama em 100 gramas de água. Se for volume, é 0,5 ml em 100 ml, ok? Certo? Isso vai acontecer em algum momento aí, em algum curso de graduação de vocês, ou em alguma prova, alguma coisa que você vai ser cobrado. Tenha certeza disso, tá? Vamos ver aqui algumas concentrações, pessoal. A primeira delas é a concentração comum, que diz o quê? É a quantidade em gramas do soluto em 1 litro de solução. Como é que é ela, pessoal? É esse C, ó. É a massa do soluto pelo volume da solução. Isso aqui tem que estar em litros, isso aqui tem que estar em gramas. Então ela sempre será grama por litro. Ei, não esqueça que eu posso escrever assim, ó, grama por litro. Eu posso colocar grama por litro. Ou ainda posso fazer o quê? Grama vezes litro a menos 1. Vamos lembrar disso aí, né? Certo? Então não esqueça desses detalhes aí. Então, concentração comum é a massa do soluto pelo volume da solução. Densidade, professor, é M sobre V. Quando eu falo de soluto, eu falo de 1. Eu coloco 1. Quando eu falo de solvente, eu falo de 2. E quando eu falo de solução, não falo nada. Então quando aparecer tal de M1, V1, eu estou falando de quê? Soluto. Se aparecer M2, V2, solvente. E se for só M ou só V, é solução. E obviamente a solução é o que? Soluto mais o que? Solvente. Logo, M é igual a M1 mais M2, V é igual a V1 mais V2, certo? Então não esqueça, porque as fórmulas que vão aparecer podem apresentar 1 ou 2, entendeu? E aí você precisa estar ligado. Se é soluto, é 1. Se é solvente, é 2. Se não é nenhum dos dois, é a solução, que é a mistura dos dois. É a soma dos dois. Beleza? Tudo certo aí, Laura? Tranquilo, né? Então, olha esses dois exemplos. Aqui você tem, ó, 20 gramas de cloreto de sódio em 1 litro de solução. O que aconteceu? Tem 1 litro de volume e 20 gramas. Então 20 gramas em 1 litro. Ok? Agora deixa eu perguntar aqui para Silvia. Silvia é aqui. Isabelle. Né? Isabelle, valeu. Então imagina, Isabelle, se você fosse preparar uma solução, eu já pesei lá os 20 gramas para você. Já coloquei aqui, ó, 1 litro de água. E aqui tem um balão.
certo? Não sou muito bom de desenho, mas imagina aqui um balão, fundo chato, de capacidade de 1000 ml. Como que você faria? Aqui tem um tracinho que a gente chama de menisco, viu? Quem é do laboratório deve lembrar. E a água, a solução quando estiver preparada, ela tem que ficar mais ou menos assim, ó, com o fundinho dela em cima dessa marca chamada menisco. Beleza? Pergunta, como é que você vai fazer? Você coloca primeiro o sal dentro, ou primeiro a água, depois o sal, aí mexe. E aí, Carolina? O que você acha? Como que você iria fazer? Tem as 20 gramas lá pesadinha, tem a água aqui e tá aqui o balão. Primeiro sal. E aí depois você vai acrescentando a água. Aqui a gente pode errar, viu, pessoal? Aqui você pode ficar de boa, viu, Mário? Certo? Aqui pode errar. Não pode errar na hora da prova. Vestibular, concurso. Aqui pode errar. Outra coisa. Já aproveitar aqui, ó. Existe uma característica na vida que vocês precisam ter, que vai garantir maior probabilidade de sucesso na vida. De uma maneira geral. A característica se chama cara de pau. Beleza? Se você não tem cara de pau, você tem menos chance de ter sucesso na vida. Beleza? Você já... Kaique, né? Eduardo. Kaique é o que tá ali. Eduardo, você já viu por aí algum caboclo feio namorando a minha bonita? Muitos. E é liso, anda de bike ou a pé, já viu? Eu já. O que foi que aconteceu que esse maluco ganhou a menina? Também queria saber. Acho que é um perfil. Simples. Eu já fiz isso, já passei por isso. Ei, cara de pau, rapaz. Cara de pau. A menina bonita tá lá. Se tu não tem cara de pau, tu nunca vai chegar nela. Tu tem vergonha. Entendeu? Ah, eu tenho vergonha. Você não vai mandar uma mensagem pra ela, você vai ficar com... sei lá o que. Que reação ela vai ter? Um cara de pau, feio, ele diz o seguinte, ele se olha no espelho. O não eu já tenho. Eu vou atrás do sim. Se der certo, beleza. Se não der, eu já estava sabendo que não tinha mesmo. Entendeu? Não perdi nada em tentar. A menina tá lá na festa, tu tá lá doido para convidar ela para dançar e tu não fica. Tu fica, vou, não vou. Deixa eu tomar mais um para criar coragem e tal, e aquela coisa. Aí o abestadozinho feio chegou lá primeiro. Ei, tu dança comigo? Aí ela, danço. Aí tu, aí, pô. Saiu na frente. Cara de pau. O cara de pau vai uma vez, aí ela diz não. Vai outra vez, ela diz não. Vai outra vez, diz não. Porque ele também aprendeu a ser o quê? Persistente. E insistente. E determinado. E aí, se não aparecer outro nas entrelinhas, ela vai ficar com ele. Porque foi o único que chegou nela. Concorda? Entendeu? Então, ó, aprenda uma característica fundamental. Cara de pau, ó, cara de pau, ele não é, nem sempre é o mais inteligente, mas ele é o mais esperto. Entendeu? É o cara que se forma e às vezes já tem um emprego e o melhor da turma fica desempregado. Entendeu? É aquele que é cheio de amigos, é todo articulado. Entendeu? Então ele consegue desenrolar as coisas muito mais rapidamente. Mas para isso tem que ter o quê? Cara de pau. Cara de pau de chegar no professor e pedir para adiar a prova. Né? Cara de pau para pedir para o professor facilitar mais a vida. Cara de pau para chegar no diretor do instituto e dizer, professor, pô, a merenda tá ruim, dá para melhorar ali, fala lá com o pessoal da lanchonete, né? Da lanchonete, para trazer um lanche melhor, entendeu?
Certo? Então, o cara de pau se sobressai, sim ou não? Então, aprenda a ser sem vergonha. Não é fácil, você tem que testar, você tem que treinar. Né? Eu passei com 17 anos, eu fui morar lá em São Paulo, trabalhando numa padaria dos meus tios, e as meninas mais bonitas que chegavam, meu tio dizia, vai lá, Wagner, atender ela. Aí eu ia lá atender. Aí quando eu chegava lá, o tio dizia o quê? Pede o número dela, pergunta o nome dela. Alto, para ela ouvir, para eu ouvir. Aí eu, né? Eu perguntar o nome dela e ela ficava sem graça, eu também, entendeu? Mas aí foi, aí um dia eu criei coragem, e aí, qual é o seu nome? Tá tudo bem com você? Olha, o cara tá aprendendo, entendeu? Aí aquela coisa, pronto, aí perdi a vergonha, entendeu? Aí virei um sem vergonha, cara de pau. Perdi a vergonha, mas foi. Entendeu? Não tem que chegar, certo? Então, ó, pensa nisso. Aqui, fale. Aqui, aproveite o momento. Se é para errar, erre aqui. Uma vez eu fui preparar uma solução dessa. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu enchi de água. E deu até no menisco. Aí eu, eita, pô, e agora quando eu for colocar o sal? Na hora quando eu coloquei o sal, subiu. Aí, mano, mas aqui não está dizendo que é para colocar 1 litro e 20 gramas? É. Então eu botei 1 litro, botei 20 gramas. E passou do menisco. Tem alguma coisa errada. Então o certo é como a Carolina colocou, falou mesmo. Bota primeiro o sal, aí vai colocando um pouco de água, mexe, mais água, mexe, até solubilizar e termina de completar a água, acertou o menisco, a solução está feita, está aqui a solução. Entendeu? Então não esqueça disso. Começa primeiro colocando o sal, a parte solúvel. Se é ruim para você colocar aqui dentro, que às vezes a boca é estreitinha, você coloca já um pouco de água, onde está o sal, solubiliza já ali um pouco e vai colocando, entendeu? Mais água, vai colocando, até garantir a transferência total do sal. E depois homogeneiza, bota mais água e fecha. Ok? É assim que você faz. E aí a quantidade de sal que você colocou, a quantidade de soluto que você colocou e a quantidade de volume final vai te permitir calcular o quê? A concentração comum, que é a massa do soluto pelo volume da solução. Ok? Certo? Não esqueça desse detalhe, tá? Bora aqui mais para frente. Tá aqui, ó. Pegue um balão volumérico de 1000. Pese, por exemplo, os 20 gramas de soluto. Transfira-o integralmente para o balão. Então, primeiro é o quê? Olha aqui, ó. Você pode ir adicionando um pouco de água, dá o funil, vai solubilizando, vai transferindo. Transferiu tudo? Transferiu. Agora você vai completando com água até atingir o menisco. Aí a solução está feita. Beleza? E às vezes você chega na graduação e você não sabe esse passo a passo tão simples. Eu já estava era monitor de laboratório. E aí o professor me pediu para fazer a solução e eu errei. Entendeu? Aí na hora quando ele olhou lá, ele olhou assim: bicho, tu não sabe fazer a solução. Como foi que tu fez? Não, professor, não, doido, vai lá, faz assim, rapaz. Eu, tá bom. Aí nunca mais errei. Entendeu? Mas já não era mais para ter errado, né? Já estava fazendo o curso. Então vamos aqui para frente. Está aqui, ó, a concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. É diferente da densidade, por isso que eu coloquei aqui também no quadro. Ah, professor, não é M sobre V? Não. Aqui é M sobre V. É a massa da solução pelo volume da solução. Aqui é a massa do soluto pelo volume da solução. O que tem em comum é o quê? Esse V e esse V. Aí, olha que interessante. Eu posso então pegar esse V e interagir com esse V aqui? Pode, não pode? Se são iguais, eu posso dizer que esse V, vem aqui, V é igual a M dividido por D?
Sim ou não? Né? Não é, Ramília? Ó, o V vem para cá e o D vem para cá. Pode. E no lugar do V eu posso colocar quem? O M e o D? Sim ou não? Sim. Então aqui eu posso colocar a concentração é igual a M1. Aí no lugar do V colocar o M dividido por D? Sim ou não? Sim. Divisão de fração, eu posso dizer que o C agora é M1 vezes densidade e o M embaixo? Divisão de fração. O D vai subir multiplicando e o M fica. Certo? Então agora a partir da densidade da massa do soluto e da massa da solução, eu posso encontrar o quê? A concentração comum. Ok? Então esses detalhezinhos aí, você também precisa ir misturando, porque às vezes a informação, ela pode ser alcançada não diretamente pela fórmula principal, mas poderá ser alcançada com fórmulas secundárias, misturando uma com a outra. Ok? Professor, a principal é a concentração comum? Não. A principal é a concentração molar. Eu acho que ela vai vir agora aí. A gente vai falar, aqui tem um exercício resolvido. A principal é a molar, que a gente vai falar depois. Olha só aqui, ó. Calcule a concentração em grama por litro de uma solução de nitrato de potássio, sabendo que ela encerra 60 gramas do sal em 300 ml, em 300 centímetros cúbicos de solução. Bem, quando você vai ver uma questão dessa de solução, qual é o primeiro passo? E aí, Luiz Felipe? Primeiro passo, procurar a informação do soluto e a informação do solvente. A quantidade do soluto, a quantidade do solvente. Quando você olha para cá, você percebe que tem um tal do nitrato de potássio. Então é uma substância que obviamente foi colocada em água e então você tem uma solução de nitrato de potássio. Agora, o que foi colocado de nitrato de potássio? 60 gramas. Então, quem é nitrato de potássio? Soluto. Então, a massa dele é M1. Então, o M1 é quanto? 60 gramas. E agora, ele disse que foi 300 centímetros de solução. Quem é solução? É a mistura do soluto com o solvente. Nesse caso é volume, então é o V. Então, eu já tenho a massa do soluto, que é 60, e tem o volume da solução, que é 300. Detalhe, ali está em centímetro cúbico, aqui está em quê? Litros. Ok? Você pode usar essa regra de 3 que ele fez, mas você pode usar a fórmula. Qual foi a regra de 3 que ele fez? Ora, se ele quer saber grama por litro, então ele pegou 60 gramas, está em 300 centímetros cúbicos. Qual vai ser a concentração dele em 1000 centímetros cúbicos? Porque 1 litro é 1000, né? Aí agora faz a regra de 3 e achou quanto? 200 gramas por litro. Ou seja, se em 300 ml eu coloco 60, em 1000 eu vou colocar quanto? Aí fez o cálculo, deu 200. Mas eu poderia ter usado a fórmula direto. Qual é a fórmula? A massa do soluto, que é quanto? 60. O volume da solução tem que estar em quê? Em litros. Então como é que eu faço? 300 ml para litro. Divide por 1000. Então, se você ainda não lembra, vou pegar um apagador aqui. Você pode fazer isso aqui, ó. Rapidinho aqui, só para lembrar essa transformação de unidade. Você tem aqui, ó, ml ou centímetro cúbico, litro ou decímetro cúbico e metro cúbico, tá? Você também pode colocar, vou até colocar logo aqui embaixo também, ó, grama, opa, vamos colocar assim, ó, miligrama, grama e quilograma, tá bom? Se você vem daqui para cá, você vai
Dividir ou multiplicar? Daqui para cá. De ml para litro. Não. Divide. Você tem que dividir. Tá? Daqui para cá, você também divide. Por mil. E daqui para cá, aí você multiplica por mil. E daqui para cá, você multiplica por mil. Ou seja, 1 grama tem 1000 miligramas. 1 quilograma tem 1000 gramas. 1 metro cúbico tem 1000 litros. 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos ou 1000 ml. Beleza? Então toda vez que quando você for da esquerda para a direita, você vai dividindo. E da direita para a esquerda você vem multiplicando. Lógico, se tiver nessa sequência aqui, né? Ok? Então é só lembrar disso aí, tá? Então se é 300 centímetros cúbicos e os 300 centímetros vão estar para cá, daqui para cá, vou ter que dividir por 1000. Aí você pega 300 e divide por 1000. Tchau, tchau. 3 dividido por 10, 0,3 e o pincel vai por lixo. Ok? Então tá aí. Coloca o 0,3 embaixo, 60 dividido por 3. Ó, 60 dividido por 0,3. Dica. Aqui em cima tem alguma casa decimal? Sim ou não? Sim. Ok? Então casa decimal, a mesma quantidade de decimal em cima, a mesma de baixo. Retira as vírgulas agora. Entendeu? Aí 600 dividido por 3, 200. Ok? Então, sugestão. Bem, vamos aqui para frente. Olha só essa questão. Tente agora você sozinho tentar resolver essa questão. Você tem 5 soluções. 5 misturas. 2 litros, 0,5 grama. 3 litros, 0,75. 5 litros, 1,25. 8 litros, 2 gramas. 10 litros, 2,5 gramas. É correto afirmar que... Aí ele vai querer saber quem é a mais concentrada, quem é a menos concentrada. Então qual é a jogada? É encontrar a concentração de cada uma delas. Que aí na hora de comparar um com o outro, você vai ver quem é mais forte ou quem é menos forte. Beleza? E aí, o que vocês acharam aí? D? Bora lá. As 5 soluções têm a mesma concentração. É mesmo? Então vamos lá. Se você pega aqui, ó, 0,5 dividido por 2 vai dar quanto? 0,25. Bora pegar aqui o 0,75 dividido por 3. 0,25. Beleza. É verdade. 1,25 dividido por 5, 0,25. 2 dividido por 8. E 2,5 de... perfeito. Certo? Então é isso. Resposta letra D de docinho, né? Show de bola. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para um tipo de questão que pode vir. Aqui disse assim, ó. Qual é a massa dos íons sódio existentes em 200 ml de solução de NaOH de concentração igual a 80 gramas por litro? Bem, o que nós temos? Nós temos a concentração, sim ou não? Sim. Depois nós temos o que? O volume. Ó, você tem a concentração e tem o volume. Então tá faltando o que? A massa. Nesse caso você vai pegar a concentração vezes o volume e vai dar massa, sim ou não? Bem, se nós formos fazer isso, o que nós teríamos? 200 ml seria 0,2, sim ou não? 0,2 vezes 80 daria quanto? 0,2 é a quinta parte de 1, sim ou não? 0,2 é a quinta parte de 1. Então 0,2 multiplicado por 80 vai ser a quinta parte de 80.
A quinta parte de 80 é quanto? 16. Mas detalhe, é 16 gramas de quem? De NaOH. Ok? Então, qual é a sacada final? A sacada final é a seguinte. Você pega o NaOH, o NaOH normal, sozinho ele, NaOH, e você vê o seguinte, ó, esse camarada aqui, ó, qual é a massa molar dele? Aí lá na tabela periódica você vai atrás, né? Ei, quem é que tá jogando aí, doido? Baixa o volume, doido. Tá atrapalhando essa coxinha, né? Então vamos lá. Então você pega, ó, o sódio é quanto? 23, o oxigênio 16, o hidrogênio é 1. Soma tudo dá quanto? 40 gramas. Certo? Então olha só, o que ele fez? Ele pegou ali, ó, 40 gramas de NaOH está para 23 de sódio. Por quê, ó? Dos 40 gramas aqui, 23 é de quem? De sódio. Ok? Ou seja, já entra um pouquinho do cálculo estequiométrico. Tá? Então, ó, dos 40, 23 é do sódio. Mas quanto que nós temos de hidróxido de sódio? 16. Então, se 40 tem 23, 16 tem quanto? 9,2. Legal? Ok? É um assunto que obviamente não dá para você aprender em uma hora, né? Tá mais para fim de revisão, de mostrar uma coisa ou outra. Eu nunca aprendi isso aí, pô, deu certo agora. Entendeu? Isso é jogado. Aqui nós temos o título ou fração em massa. Em algumas questões, esse cara é crucial. Inclusive depois quando vocês entrarem lá no meu canal, né, no YouTube, lá tem uma questãozinha que eu resolvi recentemente da prova da UFT, que abordou esse cara aqui, ó. E sem saber disso aqui não ia escapar da questão de jeito nenhum. E a UFT é uma prova bem conceituada próximo da gente, né? Federal aqui do Tocantins. Tá bom? Então qual é a jogada dele? É a relação massa-massa ou volume-volume entre soluto, solvente, soluto e solução. Tá? Como é que calcula ele? A formulazinha dele é essa. Título é igual a massa do soluto pela massa da solução. Valeu. Ou massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente. Ok? Então essa é a forma de você calcular o título. Agora olha que interessante. Densidade tem massa ou não? Tem um M, não tem? Título tem M? Tem. Concentração comum tem M1, não tem? Título tem M1? Então significa dizer que você pode ter uma equação o quê? Juntando todos eles. Então eu posso juntar título com concentração comum e com densidade. Ok? Beleza? E aqui até mostra um pouco disso. Tá? Aqui mais para frente, nós temos um exemplozinho clássico, tá? Que eu quero, obviamente, depois vocês podem dar uma olhada, vai mandar esses slides para vocês, tá bom? Bem aqui mais na frente nós temos a concentração molar, que eu quero terminar por aqui, ok? Então, concentração molar é a mais cobrada de todas. Não é nada complicado. Se você entendeu a concentração comum, você vai entender a concentração molar da seguinte forma. A concentração molar é igual à concentração comum dividido pela massa molar. Beleza? Quem é essa massa molar? É a que você extrai lá da tabela periódica. Tabela periódica. Ok? Então, se você tem a concentração comum e a massa molar, você vai encontrar a concentração molar. Ou você pode encontrar a concentração molar através da massa do soluto
dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Ou concentração molar igual número de mols do soluto pelo volume da solução. Onde o N1 é igual a M1 e MM1. Beleza? São muitas as equações, né? É um decoreba danado, entendeu? Então vocês têm muita coisa para memorizar. A biologia, já tem geografia, já tem história, tem filosofia, sociologia, né? Química, matemática, física. Top, né? Top dos top. Entendeu? A vida do estudante brasileiro É puxado, né? Porque assim, você precisa estudar tudo, mas às vezes a sua área de trabalho vai usar o quê? Praticamente nada. Entendeu? Então você se forma, por exemplo, em engenharia civil e você simplesmente vai trabalhar com AutoCAD. Entendeu? Construção de projetos. Entendeu? Aí a pergunta: e a química que você viu lá? E a física? Entendeu? É só um programa de computador que você vai colocar as informações e já era. Entendeu? Ok? Quer dinheiro pra ficar Então, comprar comida? tem mais coisa, né? Mas não dá, é muita coisa para ver. Entendeu? Né? Deu para trazer alguma. Olha o tanto de slide que ainda tinha aí para apresentar para vocês. Tá? Eu até falei lá pro Eduardo, eu disse, cara, é para empurrar tudo isso, bicho, a galera não vai aguentar. Então tá aí, pessoal, ó, tem 2 canais aí para vocês seguirem, a partir de hoje. Tá aí, ó, Professor Alencar, tá aqui, a gente tá quase chegando a 1000 inscritos, dá uma força lá, tem 914, entendeu? Só pesquisar lá, Professor Alencar, vai aparecer a carinha da gente. E do professor Eduardo Pichara, tá aí, ó. Ele já tem, ó, 597. Hoje amanhã ele vai acordar com mais de 600. Deu certo, ó. Entendeu? Quem sabe eu já vou dormir hoje com 920. Oh, massa, entendeu? Então siga lá, né? Dê esse feedback para nós. Se precisar de alguma ajuda, estamos aí para ajudar. Valeu. Palmas aí para vocês. Parabéns aí, obrigado.